Olá, senhoras e senhores, começa agora Casa do Atleta Podcast, hoje muito especial, mas não é especial, é muito especial. Estou trazendo um cara que conheci, sabe aquele cara quando você conhece, já parece que é seu amigo de infância? Um cara extremamente humilde, gente boa e um poço de conhecimento que todo mundo gosta, todo mundo conhece. Professor PhD Jonato Prestes, obrigado por ter vindo, meu irmão, diretamente de Brasília aqui para São Paulo, certo? Veio hoje. Eu peguei o voo mais cedo só para a gente gravar o podcast. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Estrutura maravilhosa. Estou super empolgado aí para nossa conversa. Hoje vamos falar mais da sua vida pessoal, porque a gente conhece muito da parte acadêmica, de todo o seu conhecimento como doutor. Vamos falar um pouco dessa trajetória toda que você fez, mas queremos conhecer mais o Jonato, o ser humano. E eu tive o prazer de frequentar a sua casa com a sua esposa, super simpática, a Manuela, né? E uma casa muito acolhedora. Eu vi que vocês são pessoas muito simples, né? Muito simples de essência, que trabalham bastante. E aí isso me cativou, foi com a equipe, cara, a gente precisa entrevistar o Jonato, mas não pode ser rápido. Tem que ser um bate-papo aqui, porque tem muita história para contar. Jonathan, você nasceu em que cidade? Nasci em Cascavel, Paraná. Cascavel, famosa Cascavel. Tudo Isso. acontece em Cascavel, né, bicho? Rapaz. E é engraçado que é uma cidade que ela não fica próxima a Curitiba, ela não fica próxima à capital. É. Cascavel é mais próximo de Foz do Iguaçu, que já está na fronteira com Paraguai e Argentina. E diz que Cascavel é uma das melhores cidades do Brasil para morar, de qualidade de Cara, vida. ela tem uma qualidade de vida muito boa, uma cidade planejada, né? Eles chamam de capital do centro-oeste do Paraná, né, Tá. Cascavel. Acho que desde quando eu saí de lá, com 17, a gente já teve uma evolução enorme, assim, tanto em habitantes como em estrutura, Uhum, né? O aeroporto, por exemplo, hoje é outro, né? Um entendi. aeroporto já com estrutura internacional, tudo. Na minha época não tinha nada disso. E você lá era uma. Como que era a sua família? Era uma família mais humilde? Como que era? Conta um pouquinho como foi sua infância em Cascavel. O meu pai e minha mãe são de estrutura muito humilde. A minha mãe, ela é descendente de italianos. Então Aham. a gente sabe que os italianos que vieram para o Brasil eram os italianos Sim. pobres, que vieram para a indústria do café, né? E a minha mãe, ela tem ali toda uma ascendência dos italianos que vieram como trabalhadores para o Brasil, né? O meu pai, ele tem descendência indígena. A minha avó, ela tem Legal. descendência aborígene. Então, duas pessoas muito simples, né? A minha mãe era costureira e o meu pai gráfico. Que legal, cara. Trabalhava com gráfica. E você falou essa descendência indígena. Na sua casa eu vi que você tem um presente que você recebeu de um indígena, foi isso? Isso, Conta essa isso. história pra gente. Essa é uma das histórias mais bonitas que eu tenho na minha história como professor, assim, porque foi acho que a segunda vez que eu fui para Belém do Pará. Tinha um Tá, evento muito grande lá de fitness. Ele era o Arnold lá da região, entendi. certo? É a Cleide que fazia o evento, um evento muito bom. E dava, sei lá, 2, 3 mil pessoas esse evento. Era um evento grande. Caramba. E aí eu cheguei lá para dar o curso e o rapaz perguntou assim se ele estava autorizado a me dar um presente, se ele podia me dar um presente. Eu falei, mas como assim? Claro que sim, se você, né, trouxe um presente aí, eu aceito. Ele falou assim, não, professor, é porque eu viajei 3 dias de barco para chegar aqui e tal, a minha cidade não tem estrada, e eu, muito ignorante em relação à estrutura da região, Ah, eu não entendia bem como que uma pessoa ia viajar 3 dias de barco para ir assistir um curso, sim, sendo que às vezes o cara tem um curso na própria cidade e não vai. sim. Aí, quando o cara trouxe, ele estava me explicando que era de uma tribo que eles talhavam diretamente naquela madeira, estilo uma madeira assim, e lá tinha uma imagem muito bonita e eles ainda talharam o meu nome, Olha que né? coisa. Então eu peguei e coloquei lá na churrasqueira de casa, como você viu. Sensacional. Então ele pegou 3 dias ali para chegar no ponto. 3 dias de barco, 3 dias de barco. Que Ah. coisa, né? Eu fiquei extremamente envergonhado, assim, cara, o cara ainda me pergunta se ele pode dar o presente, né? O nível de como eu sou recebido nesses Que lugares. legal, isso não tem preço, né, Eu velho? lembro que uma vez o Bruno Falcão, Sim. do Falcão lá, que faz os eventos, né? Ele falou assim pra mim: você é o rei do Nordeste ou o rei do Norte. Eu falei, Bruno, eu vou onde sou bem recebido.
Perfeito. E lá as pessoas, assim, eu sou muito bem recebido lá, é impressionante. Você percebe essa diferença de estado? Sim, você Não, percebe. eu percebo. Hum, Não que os outros estados não recebam bem, mas tá, eu acredito que tem uma energia lá muito forte, assim. legal. Teve alunos que foram meus estudantes de especialização hoje, que já são doutores, que são professores universitários, Bacana. orientam mestrado, doutorado. Todo aquele preconceito que tinha, ele morreu, ele acabou. Dentre os alunos que eu tive, entre os melhores alunos que eu tive, tem alunos que são do Nordeste. Que legal. E voltando à sua infância, como que era? Você, que tipo de brincadeira rolava assim nessa época que você lembra assim? É, cara, eu tive uma infância muito rica. A gente morava numa rua muito larga, que tinha espaço para estacionar carro dos dois lados e ainda ficava aquele vão enorme no meio da rua. Então, das brincadeiras mais tradicionais, construir e andar de carrinho de rolimã, coisa que você não vê Maneiríssimo. nunca mais hoje em dia, né? A famosa Betis, né? O jogo de Betis, que é os tacos lá e Ah, tá, joga a tá. bola para São derrubar a bola. Isso, joga a bola para derrubar a base, né? que é extremo, é tiro, que nem um treinamento intervalado ali, né, Não, bicho? sem É um dúvida. tiro, né? Sem dúvida. Fora que a gente ralava os dedos no asfalto, tampa de dedo que saía do pé da mão o tempo todo. Aham. É engraçado que eu não fui uma criança e um adolescente com aqueles brinquedos muito caros, até porque meu pai e minha mãe não tinham condição. Tá. Mas a gente se divertia muito com caixa de papelão, por exemplo. Atrás da minha casa tinha um córrego Isso aí. e era pura terra. E a gente entrava dentro da caixa de papelão e descia despencando, batia a cabeça, quebrava, sei lá, osso, fazia o quê. E era isso, cara. Foi assim uma infância extremamente rica nesse ponto de brincar na rua, Muito ativa, né? muito, muito ativa. A gente tinha pequenos matagais perto das nossas casas, a gente ia lá, usava cipó, subia em cima das árvores. Essa era a brincadeira. Maneiro. Você sabe que isso, eu vou começar a colocar pílulas de acadêmicas no meio da nossa conversa, tá? Agora falando um pouco até fisiologicamente, uma história assim. As crianças dessa época não tinham muito acesso, quase nada acesso digital, né? Hoje é totalmente o contrário, né? Uhum. Poucas escolhem as atividades offline, né? Você acha, como que é a sua visão em relação a isso? Realmente a criança de antigamente tem mais chance de se tornar um atleta do que a criança de hoje ou não tem nada a ver? Eu acho que depende um pouco do ambiente em que você está inserido. Por exemplo, se eu pegar hoje o prédio que eu morava em Brasília, era um prédio que, apesar de você ter as crianças conectadas com o celular, você via elas brincando o dia inteiro porque tinha quadra, porque tinha Entendi. espaço kids. Que opção. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E, pegando uma carona no que você perguntou, talvez tenha muito a ver com o que os seus pais te oferecem. Perfeito. Por que eu vejo de problema? Nós tivemos uma transição nutricional. Hoje os pais têm menos tempo e têm mais preguiça de cozinhar para os filhos. Meu pai e minha mãe tinham que fazer comida porque eles não iam comprar coisas porque era caro. Era caro. E hoje em dia o pai e a mãe, para resumir a história, vai no McDonald's, vai onde tem comida rápida já para encher o bucho da criança e acabou a história. Biscoito ali. Isso, coisa rápida. Ó, come aí rapidão que eu já vou te levar. Então isso tudo, eu acho que essa transição geral, incluindo o digital, ela contribuiu para essa mudança que a gente vê hoje. Você acha que é a referência dos pais que faz a Sem diferença? dúvida, na minha opinião, é a mais importante, é o comportamento dos pais. Tá. Então, e voltando agora para sua história, daí de lá, Cascavel, qual foi o primeiro esporte da sua vida, assim, aquele que você fazia, cara, comecei a praticar porque eu gostei dali? O primeiro foi handball, porque eu ganhei uma bolsa no colégio para jogar handball. Isso já ajudava meus pais, que eles não precisavam pagar. Que legal. A minha irmã era professora de educação física e ela era a técnica da equipe de handball. Então isso, claro, me facilitava o incentivo. Eu estava mais motivado para treinar handball. Tá. E é engraçado que essa história do handball foi a minha primeira conexão com a musculação, que é que Perfeito. gerou toda a minha história. Porque nós éramos uma das únicas equipes na época que os técnicos falavam que tinha que fazer musculação. Olha que interessante. Então a gente fazia musculação para complementar o trabalho físico do próprio handball. Então foi uma sacada boa dos técnicos. Sem dúvida. Por mais que a gente não fizesse uma musculação, como eu considero hoje, tecnicamente adequada para a melhora da performance Sim. esportiva, só de eu ter tido contato com a musculação mudou minha vida. Tanto é que quando a gente ia para os jogos, todas as equipes que jogavam com a gente diziam que a gente tinha um diferencial, que era todo mundo muito forte, Olha. nossa equipe.
Isso que Eles idade, falavam Renato? isso. Que idade vocês tinham? Vamos colocar aí dos 13 aos 16, 13 aos 17, que foi depois eu passei na universidade com 17 anos. Perfeito. Falando em musculação para criança e adolescente, já teve muito mito, né, que criança não podia carregar peso, podia fazer musculação, tal, mas a criança já faz muita musculação no dia a dia, não faz? Não, sem dúvida. Você pega hoje as principais entidades, eu acho que é uma revista que merece destaque, é a Pediatrics, é uma revista da área médica. Se você pega o editorial da revista, tem vários artigos com treinamento de força em criança e adolescente. Tá. Eles desenvolveram até recentemente uma escala de percepção subjetiva de esforço só para criança, para treinar musculação, a escala específica. A gente tinha a escala de Borg, as outras escalas funcionais, hoje a gente tem a escala de Omni para criança. Perfeito. O quanto isso se desenvolveu. Nesse caso, eu vejo o seguinte, claro, a maior parte dos pais imagina assim, é melhor meu filho e minha filha fazer brincadeira, é melhor meu filho e minha filha jogar futebol. Eu sei que é duro de aceitar, mas é muito mais fácil o seu filho se machucar jogando futebol do que fazendo musculação. Perfeito. O risco é muito maior, de fato, né? Agora, claro, a gente quer que a criança tenha diversidade de movimento e tudo mais. Então, se ela vai encarar o treinamento de força, tem várias formas de aplicar o treinamento de força para uma criança e adolescente. Pegando o que você faz, hoje, nos Estados Unidos, tem o CrossFit Kids. Perfeito. Que é o fitness funcional para crianças, adaptando os movimentos, adaptando os implementos. Funcionais. Então, cara, eu acho que aliás, o Brasil tem ainda uma cultura muito frágil em relação à iniciação da musculação, por causa desse medo, né? Tá. Vamos pegar um exemplo simples. Então, os ginastas são baixos porque eles fazem ginástica. Aí você vai na Olimpíada e pega ginasta olímpico de 2 metros de altura. Pois é. Aí, se fosse assim, então a gente ia falar assim, não, peraí, eu quero que meu filho fique alto, então eu vou colocar ele no basquete. Eu falando, parece que eu sou um paciente psiquiatra, né? Porque não faz nenhum sentido. Nenhum. Não tem. É o contrário, né? É o contrário. Tem que saber, ele é alto, então talvez ele jogue basquete, vôlei e tal. Isso, exatamente. Que loucura. Mas no Brasil é tão louco isso que eu tenho um filho de 11, outro de 12, e um dia desses, e eu agora eles jogam futebol, e eu tô nessa aí, cara, vai fazer musculação, vamos lá fortalecer, colocando na cabeça. E fui levá-los na academia todo feliz. Me proibiram de entrar coisas na academia. Isso acontece. Ah, só acima de 14. Falei, cara, mas e aí, como é que faz? Então eu tenho que fazer em outro lugar, na minha casa. Então realmente é falta de cultura no país, muito, né? cara. Pega aí, ó. Qual foi o nosso maior campeão de levantamento olímpico? Fernando Reis, que é um cara que todo mundo admira. Sim, Fernando Reis. Inclusive, o Fernando Reis fala muito bem do fitness funcional. Tá. Porque ele fala o quê? Ele fala que se não fosse pelo fitness funcional, a gente não teria, as pessoas normais nunca teriam vivência do levantamento olímpico. Verdade. Que é uma coisa maravilhosa. Que já conheceram através do cross. Exatamente. A gente só tem pessoas que não são atletas de levantamento olímpico hoje sendo introduzidos a um arranque, um arremesso por causa do fitness funcional. É maluco. Isso é fenomenal. E lá fora você vê na infância ali já, né? Quantos caras igual o Fernando Reis nós vamos ter? Eu não sei, vai demorar muito. Porque a gente não tem isso na nossa cultura. Justamente isso que você falou. Na China, uma criança com 5, 6 anos, ela já sabe fazer todos os movimentos do levantamento olímpico. Loucura. Ou seja, quando ele chega com 14 anos, que é aqui quando está começando, ele já é campeão mundial. Entendi. Então a gente tem esse delay. Claro, somos um país tropical, quente, as pessoas gostam de fazer exercício outdoor, mas, cara, não tem desculpa. O Brasil tem ótimos treinadores de força. Só o que a gente precisa é mudar a nossa cultura. Se não me engano, para a pessoa se tornar um atleta profissional de levantamento de peso olímpico, são 5 anos, pelo menos, né? Ah, daí para mais. Daí para mais, né? Então, realmente precisa começar rápido. E, ao mesmo tempo, fazendo uma provocação nessa história, também tem um outro lado, porque conhecemos o LPO agora, mas também já quero levantar carga, aumentar a progressão, sendo que não tem a técnica, né? Que a gente não tem a técnica de infância como... Perfeito. O que eu vejo hoje? A gente tem que ter um cara que trabalhe o treinamento de força na infância, na adolescência, que ele tem que conhecer todos os detalhes da criança, o aparelho motor, a necessidade de movimentos diversificados, né? Porque numa criança e no adolescente, a própria força já aumenta só pela variabilidade de movimento, não necessariamente por acréscimo e acréscimo de sobrecarga. Então tem como a gente treinar a força na criança de maneira lúdica e ganhar essa aptidão física, certamente, e para especializar depois, né?
que você mudaria na educação física infantil hoje, Jonathan? Eu mudaria esse discurso politizado, né? Esse discurso filosófico xarope, que chega lá e eu vou discutir uma teoria de um autor X ou assado com as crianças, para elas construírem um pensamento. Não, fala sério, cara. Todo mundo vê qual que é a receita dos Estados Unidos. O garoto dos Estados Unidos, ele vai na educação física para fazer exercício. Ele vai lá e ele treina. Se ele vai virar atleta ou não, não tem problema. Mas na escola se faz exercício. Perfeito. E o que eu acho que a gente tem que ter é sim uma educação física escolar que traz conceitos filosóficos, mas que essas crianças estão precisando fazer exercício. Tá. Elas precisam aprender o gosto pelo exercício desde o começo, senão quando você é adulto você sofre, você odeia o exercício quando você é adulto. E, Jonathan, a gente fala exercício, você colocaria o esporte e o treinamento físico em paralelo? Ou junto? Não, eu acho assim, o que eu vejo de interessante quando você tem educação física? A possibilidade de trazer diversas vivências motoras, certo? Se o professor traz diversas vivências motoras, provavelmente a criança vai aprender a gostar de uma delas. Vai ter mais gosto por uma delas para depois dar continuidade. Tá. Né? O que a gente tinha de problema? Chegava lá na escola, as meninas vão jogar vôlei, os meninos vão jogar futebol, joga a bola lá e tá aí. Não, a educação física tem conteúdo para ser trabalhado na educação física escolar. Tá. E eu acho que isso daí já mudaria bastante nosso perfil hoje. Quem falava de diabetes tipo 2 em criança? Quem falava desses dados de hipertensão que a gente está vendo hoje em criança? Perfeito. Aumentou demais. Que loucura. E voltando para sua história, seu pai foi jogador de futebol, ainda é, né? Ainda joga até hoje. Que idade ele tem hoje? Meu pai tá com 76. Que legal, cara. Ele tá com E aí você não teve vontade, você jogou bola? Jogou futebol? Sim, na verdade, os esportes coletivos, cheguei a experimentar um pouco de todos. Tá. Eu nunca fui um atleta que podia se falar assim, devia ser seleção brasileira, mas eu gostava de vivenciar os esportes, assim. Eu acho que o que eu mais me arrependo de não ter feito precocemente, que tardiamente eu gostei muito, foi as lutas. Tá. Que depois eu passei a treinar jiu-jitsu, gostava muito, fui para campeonato, me dava muito bem. Foi muito estranho para mim vivenciar esporte coletivo e depois vivenciar esporte em que eu dependia só de mim. Individual. Foi uma coisa interessante, foi uma vivência muito diferente para mim. Foi muito válida, eu acho. E o meu pai, ele já me levava para os jogos de bairro, assim, de campo de terra, quando eu tinha 4 anos. Que loucura. Você é Caxias no trabalho? Pode dizer que você é Caxias no trabalho? Que você é um cara muito disciplinado ali no seu dia a dia? Sem dúvida nenhuma. No esporte você era assim também? Sim. Como eu talvez eu não tivesse aquela genética para ter um talento diferenciado, eu sempre queria vencer pelo treino. Tá. E eu sou assim até hoje. Por exemplo, depois que eu competi no fisiculturismo, os caras chegavam para mim, mas você vai continuar fazendo isso? É tão sofrido, você treina tanto? Eu falava assim, cara, o desafio é esse, é suportar esse treino, é suportar essa dieta. Eu acho que nessa questão de dedicação, eu até exagero, provavelmente, sou muito exagerado, tanto é que eu voltei esses tempos a treinar Gil, e o professor é meu amigo, ele falou assim, Jonatão, pega leve, velho, você não vai competir, relaxa, cara, daqui a pouco, entendeu? Vamos dar um treino aqui, cara, relaxa, porque ele via que eu já queria treinar todo dia, que eu queria treinar em 2 horários e calma. Você faz um planejamento assim na sua rotina, tá certinho? Faço. E qual que é a sua dor no esporte, na atividade física? Qual é a sua dificuldade? É alimentação, que você tem que se dedicar mais, assim? É seguir uma regra de alimentação? É seguir um tipo de treino? Ou você leva isso tudo muito na boa? Não, eu acredito que em relação a treinar, em relação à dieta, eu tenho uma vantagem que é a vivência do fisiculturismo. Tá. Então, todo cara que vivencia o fisiculturismo, a dieta passa a ser algo mais natural, tranquilo. Né, assim, eu viajo pra cá, os meninos falam assim, tá, você vai comer em restaurante? Eu falo, não, só me dá o dinheiro das marmitas. Aí eu vou, trago as marmitas, comi no aeroporto, comi a hora que eu cheguei, pra mim não tem erro. Isso é bem tranquilo, só que aí tem aquela história. Eu carrego as vivências da vida. Tá. E nas vivências da vida tem aquela coisa de, às vezes, você querer fazer algo social, de você ter os momentos ali. E eu continuo querendo ter esse estilo de vida também. Entendi. Que faz parte também da jornada. Faz parte. Eu não vou para o Mr. Olímpia como atleta. Sim. Então, eu acho que esse seria o pequeno pecado, que não é um pecado, mas que é onde eu falo assim, bom, agora eu não quero ser atleta.
Agora eu não quero seguir 100% a dieta. Agora eu quero ter um momento em que eu não vou pensar nisso. Legal, legal. Porque agora e a marmita então faz parte da sua rotina. Porque Total. eu vou te falar, vou te ser sincero, cara. Eu não sei se eu não consigo, já tentei. Tentei, é um hábito, né, comportamental, né? Mais do que, eu tenho que comer isso, aquilo. É comportamental, que tem que levar, comer, não sei o que, esquentar. Eu vou te explicar como que eu enxergo isso hoje, para você ver como é libertador pensar dessa forma. Ah, Quando você vai dar um treino de cross, você chega lá pro cara e fala assim, você vai fazer 100 wall balls. tá. Se você não fizer o 100, você fica puto. É. Você fala assim, não, falei que era 100, cara. Falei que era em tanto tempo. Não é assim que a gente faz? É. A gente trabalha com número, né? Uhum. Então, na dieta é a mesma coisa. Hoje em dia, se eu for para um restaurante e eu não tiver como pesar minha comida, eu fico desesperado. Entendi, cara. Não é porque eu tô preocupado com a minha estética, é porque aquilo é a uma conta, meta, é a meta. Eu tenho que comer tanto no dia, eu tenho que não sei o que, e depois de um tempo isso fica tão automatizado que você não liga. Você não liga. Então, por exemplo, se eu chegar no aeroporto e falar assim, deixa eu adivinhar o que eu vou comer, eu já entro em desespero. Já se perdeu. Já me perdi. Não, eu já tenho que sacar aquela marmita que eu sei quanto tem, eu já vou e já como ela. Tá suave. Só que, claro, essa transição para isso se tornar um hábito não é fácil. Claro que você sofre no começo. Mas, cara, eu te digo, em menos de um ano eu me transformei em relação a isso. Verdade. E eu não comecei a fazer dieta muito novo. Eu fiz anos de musculação sem ter uma boa dieta. E até digo, se eu tivesse feito a dieta bem feita logo quando eu comecei a fazer musculação, talvez hoje eu poderia estar competindo no profissional. Entendi. Foi uma coisa muito interessante na minha vida. Eu deixei para aprender mais sobre dieta Mais tardiamente. muito mais tarde. Que coisa. Eu vou te dizer, eu acho que eu comecei a realmente fazer dieta depois dos 35 anos. Olha que engraçado, cara. Quer dizer que a experiência veio depois, assim mesmo. Muito engraçado. Eu acho que o grande aperto, Juliano, o grande virada de página, vamos dizer assim, o grande brainstorm que eu tive foi quando eu comecei a preparar bodybuilders. Uhum. Que aí eu preparava os atletas. Você começou a olhar de fora. E os caras tudo ali e tal, comendo, pesando, não sei o que, e eu. Vai ficar feio se eu não. Ficar feio se eu não começar. É porque você tem que entender o que tá passando ali, né, velho? E você tem que entrar pro clã, cara. Você tem que entrar pro clã. Se você vai fazer crossfit e não coloca aquela meia alta, você não é cross, velho. Entendeu? Não é assim? Tipo, tem um. Tem um ritmo. Isso. Sim. Tem um perfil. Sim. O cara que já sabe, ele já fala tudo em inglês. É o back squat. Que porra é essa de back squat? Quer dizer. Ficou uma coisa assim que quem fala só aquela linguagem. Às vezes, se você falar para um cara da educação física que não é do cross, essas coisas, ele fala, o que é isso? HSPU. Isso. Workout of the Day. O que é o WOD? O que é isso? É o esquisito? Né? Então. Né? Entendi. Perfeito. E aí, quer dizer que você chegou. Como você disse que teve influência da sua irmã, né? E aí, quando é que você deu estalo, assim, cara, vou para educação física mesmo, vou trabalhar com essa bagaça? Na verdade, cara, eu senti uma pressão muito grande. Não foi uma pressão que a minha irmã quis, e nem que meu pai quis. Primeiro, a minha mãe, como é uma pessoa muito batalhadora, sempre contou até a quantidade de alimento que a gente podia comer no começo, porque não tinha muito, 4 irmãos, né? Ela não gostava muito da ideia de educação física, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Sim. Porra, sério mesmo que você vai fazer isso aí e tal? Quando eu fui fazer mestrado, ela falou assim, quando é que você vai começar a trabalhar? Eu juro. Ela falou isso, ela falou assim, quando você vai começar a trabalhar? Foi engraçado. Ela nem foi na minha defesa de mestrado, ela só foi do doutorado. Aí na doutorado. Aí começou a levar a sério. Aí ela chorou, se emocionou, ainda mais que era menopausa o assunto. Aí. Mas, cara, assim, a minha irmã, o que aconteceu? Ela revolucionou o handball na época ali no Paraná. Ela assistia os vídeos dos europeus, via a preparação dos times europeus e começou a aplicar aquilo ali na gente, né? A Danusa, ela revolucionou muito o handball na época. Imagina, na época a gente assistia VHS, cara. Nossa. Então a gente assistiu tudo aquilo e tal. Ela começou a revolucionar o treinamento e nós fomos a primeira equipe masculina a ganhar uns jogos escolares. Nós somos campeões paranaenses, nós ganhamos de uma equipe de Curitiba e Cascavel nunca tinha ganhado nada disso. Imagine, nesse período, ela foi chamada para ser técnica da seleção paranaense de handball, técnica. E depois ela foi chamada para ser auxiliar técnica da seleção brasileira. Olha que legal. Então imagine como eu me sentia.
Perfeito. Não gosta. Aham. Falava, cara, eu lembro Vai como lá, se- bomba. E a história é tão presa que eu fiz o EM, Universidade Estadual de Maringá. Tá. E ela fez o EM. Então, muitos professores que deram aula para ela, deram aula para mim. Entendi. Eu lembro como se fosse eu. Hoje, eu lá no... Pouca gente sabe dessa história, porque acho que eu nunca contei. Eu cheguei lá no bloco da Educação Física, tinha uma professora malucona lá, uma dessas socialista louca lá. Vixe, ué. Aí ela falou assim... Eu falei assim pra ela, pô, professora, eu acho que eu nunca vou ser nem metade do que a minha irmã é. Daí ela pegou no meu braço e falou, escuta aqui, garoto. Você vai ser muito maior, ela falou. E eu, na época, quase não conseguia acreditar no que ela estava me falando. Eu falei, professora, eu não acho que eu seja capaz de superar a minha irmã. Então, não era minha irmã fazendo nada, era ele. Entendi. Ele que, sabe, assim, Você que tava se travando. eu estava me travando, eu estava sentindo uma pressão enorme. Olha só, cara. E eu, inclusive, na minha carreira como treinador, eu comecei sendo auxiliar de preparação física do handball, que ela me oportunizou. Tá. Ela falou, você quer ajudar na preparação física? Eu falei, eu quero. E aí comecei a ajudar as atletas na preparação física. Tá. Então, ali foi assim, um momento em que, porra, meu pai adorava educação física, minha mãe nada, achava que eu ia ser um Zé Mané. Valeu a pena E eu tinha uma irmã que era uma superstar na época. Você se travou ali. Total. Mas esse papo com a professora te destravou, te deu aquele... Ajudou. Cara, agora eu vou. Foi o desafio Não, assim, ajudou. que você tem de quebrar, de ter um desafio, ter uma meta. Você acha que ali realmente foi agora? Não, a ajudou. chave? Ajudou, Tá. ajudou. Eu acho que o primeiro ano da universidade não ajudou. Porque tinha muita disciplina básica, muita disciplina, assim, filosófica. Aquela época era educação física plena, licenciatura plena. Então misturava tudo. E na UEM era muito voltado para licenciatura. Então, eu queria musculação, eu queria treinamento, eu queria fisiologia, eu queria anatomia, eu queria isso. Não é que não tinha, mas os professores eram mais voltados a... para a área pedagógica, né? Assim, até agradeço isso hoje, isso me ajuda muito, Te ajuda. Mas assim, porra, foi um negócio bem louco, assim, foi uma situação assim que eu me vi meio que, pô, não sei se vai dar certo para mim. Mas daí quando vira a chave, que você começa a enxergar, como você falou da marmita, que começa a enxergar de outra forma a história. E aí os caminhos foram se abrindo em que momento você sentiu assim, cara, agora acho que engranei a terceira, quarta marcha aqui, Eu acho tô que indo pra quinta. todos os meus colegas de graduação, o Márcio Bruni, o Rafael, os meninos que foram meus colegas, as meninas também, todos eram pessoas muito humildes, com dificuldade financeira, não tinha ninguém abastado. E todo mundo fazia estágio, trabalhava o dia inteiro e estudava de madrugada. E a gente se reunia lá em cerca de 8, 10 pessoas, virava a garrafa de café estudando a madrugada inteira. Eu sempre fui assim. Eu não tinha negócio de cansaço. Eu fazia estágio até 9 horas da noite, saía do estágio, jantava e das 10 até 5, 6 da manhã eu estava estudando e ia para aula no outro dia. Mas você dorme pouco hoje ainda também? Não, hoje não. Mas eu sinto muito os efeitos de tudo isso que eu fiz. Porque durante o mestrado e doutorado eu também madruguei muito para conseguir vencer as coisas. Então, sim, eu já fiquei muito mal por causa disso, por questão de déficit de sono. Então, essas pessoas todas, elas criavam uma energia ali para a gente ter força para estudar, que era impressionante. Então, como eu consegui logo de cara um estágio na musculação e comecei a estagiar, cara, foi uma coisa assim que eu me apaixonei de cara. Eu falei, não quero mais fazer mais nada na minha vida. É a musculação. E aí aquilo ali mudou tudo. Mudou tudo. O que te atraiu na musculação de cara, assim, Renato? O que sempre me atraiu na musculação foi a questão do fisiculturismo, foi do esporte. Esporte. Eu sempre fui um cara muito magrinho, muito fraquinho, sofria bullying, apanhava. E daí eu pensava assim, caralho, cara, eu tenho que ser grande para meter medo nas pessoas, eu tenho que ganhar músculo, eu tenho que ser maior. É o volume. E aí eu treinava e comia um monte de caloria, comia tudo errado, e comia, aí ficava grande, mais gordo, e era muito O que era suplemento nessa época? Cara, o que tinha de suplemento na época era albumina e hipercalórico. E tinha aqueles massas. Gainers. Lembra do Gainers? Lembro. Nossa, eu peidava igual o diabo, rapaz. Ninguém me aguentava. Não adiantava nada. Não, cagava tudo. Eu comia aquilo lá e comia lanche junto. Tomava tudo errado, cara. Já tinha bastante informação nessa época aí? Como que Olha, a história? Eu acho que o bodybuilding naquela época era mais fechado. Era meio que um black book. Assim, um livro negro, um livro obscuro. Assim, Você sabia o bastidor de... Não, as informações eram todas assim bem fechadas. Por exemplo, na época tinha muita
Winstrol e Deca Durabolin. Tá, ponto. E era isso. Os caras falavam vão tomar umas W, eu não sabia nem o que era aquilo. Entendi. Um dia eu vi um bodybuilder comendo uma penca de banana pós-treino. Eu pensei assim, cara, o negócio é banana. Tá aí o segredo. Comi uma penca de banana, cara, caguei pra caralho. Deu tudo errado. Podia ter travado esse uns 2 quilos, cara, que eu era magro, que era uma desgraça. Aí você falou, não é a banana. Não, cara. Então era muito engraçado porque eles não conversavam. E eu chegava nos bodybuilders, desde a época que eu já era atleta de handball, e eu queria conversar com os caras. Falou, meu, o que você faz? E eu lembro que os caras falavam assim, então, é o segredo. É o segredinho. Não, esse negócio aí, não sei o O quê. veneninho. Mas eles não falavam, cara. Tá. Eu queria saber o que o cara comia, eu queria saber, eu ficava olhando os caras treinando. Na época eu não fazia nem ideia que era pose. Aí o cara terminava o exercício, ele ia lá, metia uma pose no espelho. Que negócio mais estranho, cara. Esquisito. Que coisa é isso? Eu achava aquilo um absurdo. Tá. Entendeu? E desde aquela época eu comecei a conhecer os bodybuilders. Mas você acha que você poderia ter sido um jogador profissional muito bom de handball, ou você acha que você teria caído a ficha e assim, não é isso que eu quero, não? Não, de handball não. Eu acho que eu poderia ter sido um excelente lutador. Tá. De qualquer arte marcial que eu tivesse feito mais na infância. Inclusive eu pretendo fazer um esforço enorme para fazer com que mais pessoas da minha família aprendam a arte, Legal. se elas quiserem. Mas pelo menos oportunizar, ir junto, criar um ambiente mais... Porque até o ambiente da luta hoje ele é um pouco mais amigável. Sim. No começo era uma mais coisa... profissional, né? Era diferente. É. Eu lembro muito do Feijão, que era um carioca campeão mundial, que me deu aula lá em Maringá. Talvez o jeito dele que me fez me apaixonar pelo jiu-jitsu. Sim. Que não era aquela coisa todo mundo se machucando, todo mundo se amassando, era uma coisa bem técnica, bem legal. Você se interessava, era um jogo de xadrez, na verdade. Aham. Então acho que aquilo eu teria ido muito bem se eu tivesse treinado desde o começo. E o fisiculturismo, eu acho que se eu tivesse começado no fisiculturismo mais cedo, se eu tivesse feito dieta desde os 18 anos, igual os meus próprios atletas fazem, igual o Maradona, igual os outros atletas, com certeza eu poderia ter atingido um nível muito elevado. Mas isso não chega a ser um arrependimento, né? Porque senão talvez não tivéssemos o Donato Prestes aqui, né? Vou te dar um exemplo de como eu sou. Hoje eu estava conversando com a Ângela. A Ângela Borges, você sabe, a nossa parceira aqui da Uniguaçu, ela vai competir no Mister Olímpia. Como eu vejo a Ângela? Eu vejo ela como a maior atleta do feminino, do bodybuilding brasileiro de todos os tempos, até agora. De todos os tempos. Maneiro. Eu vejo assim. Vai ter gente que discorda, mas discorda porque prefere um outro atleta, não é a questão. Todo mundo sabe que a Ângela é uma atleta invejável. Você tá avaliando tecnicamente aí, né? Isso, tô. E ela ganhou muito. Então, assim, quando ela começou a ir para a NPC, que ela não ganhou o Mister Olímpia, todo mundo achava que ela ia ganhar o Mister Olímpia e tal, claro, respeitando as outras atletas, a Fran e todas as outras, tem um nível extraordinário. Eu pensava assim, cara, eu vou ficar mais feliz se eu conseguir se eu conseguir ajudar a Ângela a ganhar o Mister Olímpia do que se eu ganhasse o Mister Olímpia. Entendi. Então hoje eu sou muito mais feliz como treinador, como preparador, do que como atleta. Quando eu vou para uma competição hoje, Juliano, eu vou tipo igual o Buda, sabe? Eu chego lá, às vezes tem um cara que vai subir comigo, eu falo, cara, faz isso aqui, vai ficar melhor no palco. Eu lembro que um dia eu mostrei uma pose pro cara, o cara falou, cara, mas eu vou competir com você. Eu falei, cara, não tem problema. Maneiro. Entendeu? Mais ou menos o aspecto da luta, né? A amizade da luta. É. Não é briga, é luta. É isso mesmo. Sim. Eu vejo muito o fisiculturismo para mim como um desafio pessoal. Tá. Eu realmente, até quando eu chegar lá, eu até vou ficar feliz se eu ganhar. Mas certamente não é como eu vejo para o meu atleta. O meu atleta eu quero chegar no máximo, assim. Eu estou trabalhando muito coisas com a Ângela em relação à cabeça, em relação a pensamento, direcionamento. O que eu tenho que pensar antes de ir no treino, o que eu tenho que pensar a hora que eu estiver fazendo o treino. E a cabeça tem muita força no dia da competição? Tem. Tem porque você se sente mais à vontade para montar as poses. Tá. Sabe qual que é o grande problema, Juliano? Quando você tá numa equipe, se você tá meio mal naquele dia, às vezes um atleta tá ali, dá um passe bom para você, você se encaixa. Tá. Se você é sozinho e na primeira pose que você monta, no primeiro movimento que você faz já não ficou bom, a cabeça já fica mal. No fisiculturismo, normalmente os atletas que estão se dando melhor, eles ficam no centro. Os atletas que não estão com o físico tão bom, os árbitros vão colocando eles para os cantos, para os já flancos, começa a trabalhar ali. onde tem menos luz. Entendi. Igual aqui a gente está super iluminado, a galera que está aqui com a gente está mais no escuro.
os atletas que não estão com físico tão bom, eles vão ficando para esse Que canto. loucura. Só que você tem todas as poses para fazer e para mostrar. Pô, mas não é justo isso. Cara, abala. Então você tem que ter uma cabeça muito foda. Quer dizer, toda pose que você for montar, você tem que montar assim, cara. Tudo. A expressão da estátua mais linda, que quando você chega e olha, você fala, meu Deus, você não consegue tirar o olho dela. É isso. É aquilo que você tem que expressar. E tem que ser muito bem feito, porque você pode treinar tudo, você pode ter o melhor físico do mundo. Se você não conseguir mostrar bem no dia, você não vai, Não vai render. não vai render. É uma coisa muito louca, assim. E é assim, a cabeça, ela é muito importante. É um negócio que, eu sempre falo assim, se você for treinar com a cabeça ruim, você vai fazer um treino de bosta. E o treino é bom. O treino tá bem montado, ele tá bem organizado, ele tá bem periodizado. Mas a hora que você for treinar, se tiver com a cabeça ruim, o treino vai ser uma bosta. Entendi. E é isso que eu falo muito com ela. Falo, ninguém pode treinar melhor do que você. Você tá proibida de qualquer atleta treinar melhor que você. E eu fui trabalhando isso na cabeça dela, porque assim, é o único caminho, não tem como ter desvio. Você tem que chegar lá e cada série tem que ser a melhor do mundo. Senão não dá. Senão a outra menina que subir lá vai merecer ganhar. Entendi. E não tem outro caminho senão esse. E a gente comentou um pouco de como era antes, né? O fisiculturismo e tal. O próprio Regis, né? Fala muito que antes pensavam que o segredo era o veneno, né? O tipo de veneno que você tomava. Depois, hoje, a gente sabe que o que faz diferença é o treino, é a alimentação. O treino e a dieta. Porque eu acredito que o conhecimento sobre dieta hoje melhorou demais. Hoje mesmo os bodybuilders, eles não comem mais batata doce e frango só, né? E a gente foi evoluindo no Brasil também. A gente foi ganhando conhecimento. Porque, cara, convenhamos, numa caixa que só cabe 20 livros, não adianta tu querer colocar 40. Aham. Os livros vão transbordar, vão cair, vão rasgar, vai estragar o livro. É o que acontece quando a pessoa abusa de dose. Para uma pessoa funcionar bem com doses altas, ela teria que ter uma genética muito boa. E normalmente não é assim que funciona. Por isso que a gente começou a perceber, claro, não vamos ser hipócrita, o esporte depende também do uso dessas substâncias, mas certamente não é o caminho de ser o melhor atleta e se entupindo de hormônios. E você acha que... Eu vi uma frente agora de atletas, digamos, puros. Tem até um nome que eles usam, um termo. Tinha um atleta no Rio, pô, eu sou puro, velho, não é possível. Você olha, não é possível. Você acha que existe esse caminho? E um dia ter uma categoria, de repente, 100% Não, doping? eu acho que sim. Acredito muito que sim. Inclusive nos Estados Unidos tem uma federação muito forte que é o fisiculturismo natural. Elas são os Natural Bodybuilders. Eu tenho um colega que é americano, que é pesquisador, ele já tem quase 60 anos. Ele até hoje ele compete na Natural Bodybuilding, porque Legal. ele é mormon. Tá. E os mormons, em sua crença, eles, por exemplo, eles não tomam café, eles não tomam estimulante, tem que ter muito filho, aí eu já não sei explicar direito, você perguntar pros caras, eu sei que é outra história. Mas enfim, eles não são a favor de substâncias. Então, por exemplo, ele compete no bodybuilding natural. Se você olhar aquele cara com 60, bicho, você fala assim, caralho, meu, que porra é essa? Então, sim, uma pessoa com uma genética boa, eu acredito que ela possa competir, sim, natural, só que eu não acho interessante você pensar assim, eu vou ficar natural e vou tentar enfrentar os caras que estão usando. Não faz sentido isso. Entendi. Eu acho que esse não é o caminho. São categorias diferentes. Esses dias o menino me Sonhos. perguntou isso, mas eu quero enfrentar os caras que estão usando. Eu falei, não, cara, mas esse não é teu objetivo. Eu acho legal você querer competir natural, mas não tem sentido você querer competir com um cara que tá usando esteroides. O resultado vai ser diferente. Vai ser diferente. Tem como. E eu não sei se eu fosse falar em inglês, eu diria, what's the point? Aham, entendi. Qual é a razão de você querer enfrentar o cara que tá só pra você mostrar que você é melhor que ele e ele usando esteroide? Aí já, ou seja, se o objetivo de uma pessoa for competir pra mostrar que ela é melhor que a outra usando esteroide, porra, que objetivo de competição de merda, né? Não, o objetivo dele tem que ser atingir o melhor do seu físico sem o uso dessas substâncias. O que você acha que foi o detalhe, né? Por que o Arnold se tornou o Arnold Schwarzenegger? Lá atrás, quando nem se falava, o cara meio que abriu uma porta, né? Que ninguém conhecia, talvez. E ele foi descobrindo. O que você acha que foi
a sacada dele? Eu já estudei muito ele, já vi muito vídeo dele, muita palestra dele, muita entrevista dele. A gente tenta entender, né? Não é fácil, né? Eu acho que, claro, se você me perguntar assim, se é um cara que teve uma genética privilegiada, sim, é um cara tudo. Mas uma coisa que ele falou que eu acho muito interessante. Eu tenho um nome muito esquisito, meu nome é Jonato. Toda vez que eu vou em qualquer lugar, o cara fala assim, é Renato? É Jonathan? Quantas vezes na escola a galera caçoava de mim, falava, porra, que nome é esse? Nem o professor acerta teu nome. Às vezes era o último dia da porra da aula, o filho da puta tá falando o nome errado. Caralho, velho. Falei, o cara, você me deu a porra da aula o semestre inteiro falando meu nome errado ainda. Vai tomar no cu. Aí o Arnold, uma vez, ele falou assim, o dia que ele foi tentar fazer um filme, ele foi conversar com um cara, o cara falou assim, mas como que é teu nome mesmo? Ele falou Schwarzenegger. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim, olha só, com esse sotaque que você tem, austríaco, né? Que você mal fala inglês, né? Esse sotaque. Aí você com esse nome, cara, impossível aqui em Hollywood. Isso nunca vai ser. E o que ele pensou? Justamente ao contrário. Ele falou, eu vou me destacar por causa do meu sotaque e eu vou me destacar com esse nome, que um dia esses caras vão falar esse nome, nunca mais vão esquecer esse nome. Eu acho que, tanto como atleta, como também como cara que se destacou como empresário, como ator, eu acho que ele era um cara que ele acreditava demais nele. Ele desafiou essa história aí, né? Porque, inclusive, falar com o seu porte físico também não vai caber como ator aqui, né? Ninguém vai te dar papel. Tu sabe a história do Conan, né? Pra fazer o primeiro filme, ele teve que baixar uns 10 quilos, que ele não conseguia movimentar a espada. Ah, verdade, eu vi falar, verdade. Ele não conseguia trazer a espada direito na frente do corpo. Imagine, e ele quebrou todos esses paradigmas. Todos. E se você for ver, a galera pode falar o que quiser do Arnold, mas os filmes que ele fez, por mais que a pessoa fale assim, você não precisava ter uma característica filosófica muito desenvolvida, você não precisava isso, você não precisava aquilo. Cara, ele não precisa explicar nada pra ninguém, ele simplesmente botou pra fuder em tudo que ele fez. Sim. Uma vez ele tava aqui, ele falou assim, o dinheiro que eu ganhei no primeiro Exterminador, eu nunca vou conseguir gastar. Que loucura. Eu só tô aqui pra falar com vocês porque eu amo esse esporte. Maravilhoso. Quer dizer, cara, um cara que tem esse grau de motivação, que até hoje faz musculação, que até hoje vende o esporte, porra, a gente não tem o que falar, cara. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Arnold algumas vezes e tal, e uma dessas eu perguntei, falei assim, Arnold, você já é bilionário, né, cara? Você tem dinheiro para tantas gerações, por que você continua com esse evento aqui, né? Com o Arnold Sport, enfim, América Latina e tal, por que você vem até presencialmente, né? Ele faz aquele tour no evento, né, quando ele vem. Cara, porque se eu parar, o esporte morre, eu não quero que o esporte morra, né? Eu quero que o esporte continue, né? Então é legal que é uma dedicação. É quase uma causa social para eles, se for pensar. Sem dúvida, né? sem dúvida. Uma dedicação incrível. Né? E, Juliano, não esquecendo uma coisa. Ele escreveu uma enciclopédia, um livro gigantesco, que mesmo quem é pesquisador, mas gosta do fisiculturismo, volta e meia vai lá dar uma consultada na parte histórica. Porque tem muitas... Por exemplo, hoje... Tem gente que não sabe que o troféu do Mr. Olympia, o principal troféu do Mr. Olympia, é um boneco do Eugene Sandel, que foi o primeiro fisiculturista famoso a se apresentar em circos e locais. Ele era dito o físico perfeito. Tá. Então poucas pessoas sabem. Às vezes o cara vê aquele troféu lindo lá do Mr. Olympia, aquele é o Eugene Sandel. Não sabe a história. Quem é mais do bodybuilding das antigas fala, vai ganhar um Sandel. Mas, porra... ele relata tudo isso de uma forma muito linda na enciclopédia dele, várias outras histórias interessantes também, que são próprias do fisiculturismo, né? E me diz uma coisa, sobre o fisiculturismo, você estudou inclusive fora, né? E no Texas, isso? Eu fui 2 momentos para fora. Tá. Um primeiro momento eu fui pro pós-doc e fiquei bastante tempo, que foi na Western Kentucky University. Eu morei em Bowling Green, uma cidade bem pequenininha lá do Kentucky, legal. 80 mil habitantes. Sem cerca, sem muro, sem nada. Aquela loucura lá do interior dos Estados Unidos, né? Tá. E num outro momento eu passei 1 mês em Las Vegas. Aí o pessoal fala assim, mas você foi para Las Vegas para passear? Eu falei, não. É porque o cara que foi meu supervisor no pós-doc, ele mudou para a Universidade de Nevada. Tá. E a Universidade de Nevada tem um campus em Las Vegas. Para você ter uma ideia, eu entrei uma vez num cassino, porque eu não gosto de jogo, não gosto de cassino. Então eu fiquei lá em Las Vegas, mas eu mal fui. Não foi para isso. Não, eu passei um dia lá na Strip, a rua principal,
né, visitei um pouco ali daqueles pontos principais, mas falar que eu fui num cassino, que eu fui para Las Vegas para curtir, Entendi. porra nenhuma. Não casou lá? Não, não. E o pior de tudo é que eu fui numa época que tava frio pra caralho. Nossa. Então lá, quando é frio, é muito frio. Frio. Na época eu lembro do pessoal falava assim, mas você foi nas pool parties, que as fotos, as festas da piscina e tal. Eu falei, meu amigo, Você não tá pool party o quê? entendendo. Eu mal consigo colocar o dedo pra fora do quarto, de tão frio. Mas eu queria que você comparasse o fisiculturismo gringo com o brasileiro. Cara, tem algumas coisas assim que eu posso falar, talvez, que eu acho que as pessoas que estão estudando um pouco mais o esporte, elas sabem. Os gringos, eles quando entram no off, para os atletas que são maiores, que são mais volumosos, porque isso varia muito de categoria para categoria, eles comem muito mais. Eles fazem um off muito mais caprichado. Eles não se preocupam se a barriga vai crescer um pouco. E o brasileiro, ele tem esse negócio, né? Tanquinho, estético. por exemplo, eu sou um atleta patrocinado, eu chego lá com aquele volume abdominal, vai ficar todo mundo meio que me olhando, então Entendi. Tem uma cobrança. eu quero setorizar bem a minha resposta, porque também eu vejo que a galera fala de uma maneira, às vezes, um pouco equivocada. Isso é verdadeiro para as categorias que exigem aumento de volume muscular. Porque uma biquíni ou uma atleta de uma determinada categoria, de uma competição para outra, ela não vai ter que ter ganhado 10 quilos. Não é um contraste. Não, exatamente. Então, assim, o que nós estamos tendo hoje, na minha humilde opinião? Tem caras até que podem falar muito melhor que eu, mas eu acho que nós temos atletas mais jovens, mais promissores. E isso é muito importante, porque agora a gente está começando a ter atleta que está chegando no Mr. Olímpia e está batendo de frente. Ramon, outros atletas que estão aí, já são uma realidade. Rafael Brandão, um cara que resolveu ficar na categoria pesada, que é uma categoria super difícil de conseguir se destacar e já ganhou um campeonato internacional. Inclusive o Brandão aqui nesse último Arnold, eu acompanho muitos anos, né? O evento e tal. Cara, foi uma comoção. Foi lindo. Parecia Foi final lindo. de Copa do Mundo, A cara. gente tava lá, cara, Mas foi tava foda. que loucura Foi aquilo, tesão. né? Bonito, né, brother? Boff arregaçou, Também. um cara foda, sem comentários. E você ainda tem, né, o feminino brasileiro como o feminino brasileiro, ele é melhor. Ele tem as campeãs. Nós temos a Franciele, que é campeã no Mr. Olímpia, nós temos a Ângela, que é a segunda colocada no Mr. Olímpia. Perfeito. Quer dizer, o Brasil é o melhor do mundo nisso daí. Eu sei que a galera quer que o masculino se destaque, mas, porra, vamos dar o crédito para as mulheres uma vez. Brasileiro, o fisiculturismo feminino é do caralho. Sim. E nós temos preparadores aqui, na minha opinião, Diniz, Rei Millet, vários outros aqui, Pochalock, que, cara, para mim eles estão iguais ou até superiores a qualquer preparador de fora do Brasil. É a minha opinião. Legal. Eu sei que muita gente gosta de valorizar gringo, mas, cara, sim, nós temos gringos com bom conhecimento, mas eu não acho que o Brasil tá atrás desses caras. Mas você acha que essa evolução foi por uma causa publicitária de grana, que a coisa começou a ficar mais profissional, ou ficou mais profissional porque os atletas, os treinadores começaram a realmente levar mais a sério, assim? O que você Acho que foi um pouco de tudo. Tá. Eu era da Max, eu era contratado como especialista, mas eu não era visto como um cara do fisiculturismo como eu sou hoje. Tá. E eu vi que a própria Max fez uma troca dos seus especialistas justamente para voltar tudo para o fisiculturismo. Eles investiram tudo no fisiculturismo. E hoje eu na Lander Fit, eu vejo que a Lander Fit já quer as duas coisas. Eles querem que eu atue no fisiculturismo, inclusive estão me dando a oportunidade de valorizar, de mostrar meu trabalho no fisiculturismo, mas eles querem que eu abra para outra parte, para a saúde, para as outras áreas do exercício físico e da saúde. Entendi. Então, são visões diferentes. Então, se você me perguntar se eu acho que houve essa transição, eu acho que sim. Porque as empresas passaram a enxergar que se o fisiculturismo crescer e se os nossos atletas passarem a se destacar mais, vai ter mais dinheiro no geral para todo mundo. Entendi. Inclusive para os atletas. Entendi. Né? Eu citei essas duas, mas todas as outras, todas elas evoluíram. Você pega a Darkness, você pega as outras marcas que foram dando grana para os atletas principais, porque, pô, para você conseguir preparar um Correia, um Brandão, é muita grana, cara. Porque, porra, olha, cara, o Correia, para mim, o Eduardo Correia, talvez seja o maior nome do nosso fisiculturismo masculino e talvez um dos maiores nomes do nosso fisiculturismo. Por quê? Porque ele ficou em segundo no Mr. Olímpia, na 212, que é uma categoria abaixo da pesada, são 96 quilos, né? 212 libras.
E há quem diga que ele poderia ter ganhado aquela competição. Ou seja, se não ganhou, não ganhou por pouco e poderia ter ganhado. Cara, você quer um orgulho maior do que esse para nós? Entendeu? Então ele foi um dos desbravadores. Foi um cara que foi lá e meteu a porrada mesmo. Não é muito mal pago ainda, você acha? Eu acho que hoje nós estamos migrando para uma coisa parecida com o futebol, velho. Claro, salvo as suas devidas proporções, né? Tá. Porque a gente fala assim, pô, o futebol é super bem pago. Super bem pago para quem? Quantos por cento significa Neymar e Ronaldo? Menos de 1%. Menos de 1%. Se a gente for pegar a maior parte dos jogadores de futebol, esses que ainda não conseguiram se destacar no profissional, eles ganham uma miséria. Então, o que eu vejo hoje no fisiculturismo? A gente tem alguns atletas que têm já bons salários e conseguem viver do esporte, mas a gente tem atletas, eu conheço vários, que têm físico condizente para competir nesse mesmo nível que esses aqui e estão tendo que trabalhar para sustentar a própria carreira. Entendi. Cara, o que eu conheço de atleta que vendeu carro para comprar as coisas, para fazer viagem. Porra, meu irmão, se você for pegar hoje uma passagem para Europa para fazer um campeonato, é 15 conto. Fora estadia, fora tudo, fora levar o seu treinador, fora... Cara, é muito... dia a dia, né? Que é caro pra caramba. Muito caro. Tá. Então eu acho que é isso. Acredito também que se a gente começar a ter mais investimento organizado, organizado por quê? Talvez o que eu vou falar, muita gente não gosta do que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu acho que é a verdade. Não existe pessoas que devem mandar no fisiculturismo, isso está muito equivocado. A gente tem que colocar pessoas que tenham habilidade técnica para falar o que pode ser feito. Tá. Mas colocar alguns aqui para comandar tudo, para definir tudo, quem vai receber, quem não vai receber patrocínio. Cara, a menina me mandou um direct esses dias, professor, eu queria falar com você. Eu falei, diga. Eu tô com um atleta aqui, eu queria saber se você consegue o patrocínio, não sei o quê. Falei para ela, olha, você não tem noção do que você tá falando. Eu não tenho nenhum poder para chegar numa marca de suplemento hoje e falar assim, ó, pega tal atleta e patrocina ele. Direcionar. Porque, cara, quantos não mereciam, quantos poderiam, porque hoje eu vejo que a empresa de suplemento, ela não pode só patrocinar o atleta que é bom. Ela tem que patrocinar o atleta que é bom e que tem um bom Instagram. Influenciador. E que tem uma boa rede social e que é bem quisto pelas pessoas. É isso. Você sabe disso, Sim. você sabe quanto isso é valoroso. Sim. E tem muito atleta que merecia um patrocínio, mas ele é muito fraco na mídia dele. Tá. Então fica muito difícil. Quantos atletas não tem um físico que poderia estar ali no lugar desses meninos que a gente falou aqui? Vários. Mas eles não são conhecidos como esses meninos. Eles não geram ingresso como esses meninos. Eles não geram visualizações no Instagram como esses meninos. O engajamento não é o mesmo. Esses caras precisavam de orientação de carreira profissional. Perfeito. Acho que quando a gente melhorar a orientação da carreira profissional desses atletas e mais dinheiro for injetado, o Brasil com certeza vai se tornar um dos primeiros, entre os 4, 5 primeiros países do mundo. Você comentou sobre o interesse de algumas marcas, tal, também de repente uma linha mais wellness, uma coisa mais saúde e tal. E eu também não vou ser hipócrita e dizer, mas o fisiculturismo trabalha com hormônios e é o extremo e não é saudável, porque qualquer esporte de performance não é saudável. Ainda bem que a gente sabe disso. A gente sabe disso, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu queria provocar e te perguntar, você acha que de repente com uma linha natural a gente consiga melhorar a saúde de um atleta de fisiculturismo? Você acha que é possível esse caminho? Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu que acompanho muitos atletas, eu vejo exames de sangue, eu tenho, além da questão teórica, uma experiência prática com o esporte, do que a gente vê nos exames, do que a gente vê que o cara toma, o que acontece nos exames. Cara, eu sempre falo pros caras assim, cara, entrou no off, você não vai competir agora, mantenha o teu cardio. Daí os caras falam assim, mas por quê? Você quer que eu fique seco? Eu falei, não, cara, eu quero que você trabalhe sua saúde cardiovascular. Perfeito. Você tem que entender que ao usar determinados análogos de testosterona, vai mudar o teu lipidograma, vai piorar triglicerídeo, vai piorar colesterol, e nós precisamos controlar isso em 2 pontos, dieta e trabalho cardiorrespiratório junto da musculação. Tá. Porque é um ponto muito forte do fisiculturismo que eu acho. A dieta. A dieta é tão bem calculada e o cara segue tanto a vida da dieta, no sábado, no domingo, sempre, que eu acho que o atleta, se ele soubesse cuidar, ele pode ter uma vida muito saudável, mesmo fazendo uso de esteroides. Agora, não há dose saudável, não há dose que não cause efeito colateral, e isso aí quem fala tá louco. A gente sabe, é o preço que se paga. A gente sabe que é um risco.
Agora sim, eu acredito que uma pessoa... Sabe qual que é o grande segredo que eu vejo? As pessoas poderiam copiar o estilo de vida do bodybuilder. Ter o exercício como algo natural na sua vida, ter a dieta como algo natural na sua vida. Perfeito. Cara, eu não vou fazer uma dieta, depois eu vou parar a dieta e comer tudo errado de novo. Eu vou entrar nessa dieta porque ela vai ser para minha vida. Esse estilo de vida, se, por exemplo, a população que não é atleta começasse a olhar melhor para esse estilo de vida, claro, dentro das suas limitações, eu acho que seria muito interessante. Legal. A gente teria menos doenças crônicas, certamente. Entendi. Bom, vou deixar você beber uma aguinha aí, que eu vou pedir para a gente rodar um recadinho aqui no monitor. Primeiro recado para você. Opa! Ah, teve Escuta surpresa? aí. Caralho, deu até Uma golada. não esperava isso aí não, hein? Olá pessoal, tudo bom? O Jonato é daquela pessoa que roda a casa inteira para mandar um áudio de 7 minutos. Realmente ele não tem paciência de ouvir um áudio de 7 minutos, mas ele manda. Amor, tem frango para minha marmita? Porque eu vou viajar. Se tem frango, eu preciso fazer as marmitas. Aí, ó. O lance da Mas é marmita. aquela pessoa também que ele entra numa briga para defender um amigo e vai com tudo. Nós já temos uns 5 anos juntos, mas eu e ele, nós temos uma parceria de mais de 10 anos. Depois dos anos, eu virei atleta dele. Aí depois de um tempo, o Ramires Tibana, deu aquele empurrãozinho falando assim, gente, acho que vocês dariam um belo casal. E eu falei, não, gente, mas a gente foi olhando um pro outro, né, a nos aproximar mais. E aí viramos esposa e marido. Foi uma coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida, na dele também, né? Amor, eu vim aqui para te falar o tanto que você é importante na minha vida, o tanto que eu, nossas filhas de 4 patas, amamos demais você. Pra mim, você é a pessoa mais importante na minha vida hoje, viu? Obrigada por tudo. Te amo demais e estamos juntos para sempre. Ei, Tá parecendo o programa do Jô, meu. Caraca, essa que foi... confidencial, meu irmão. Nossa, obrigado, Mas obrigado. que legal uma parceria dessa, né, cara? Você Tem viu uma que ela falou as mesmas coisas sem eu saber? Sem a gente Exatamente. combinar, né? Eu já tinha assistido e quando você falou assim, cara, como bateu exatamente com o que você Foi, falou. foi. Aquela... Ela, falando de um assunto muito pessoal, Aham. acredito que ela já tenha me salvado do quase morte, Sim, de situações muito difíceis na minha vida, ela sabe bem disso, isso sem a gente ter um relacionamento. sério. E ela vice-versa, também passou por alguns momentos muito difíceis, assim. Eu acho que a gente tinha uma amizade tão espiritualizada, tão forte, assim, que mesmo a gente ainda não tendo um relacionamento afetivo, era capaz a gente largar o que estava fazendo para ir lá ajudar um ao outro, Que sabe? legal, cara. Sem querer nada em troca. Entendi. Isso era uma coisa, eu acho que isso Isso é a base, né? eu acho que esse é o segredo, tá? Aham, Das coisas serem como são hoje. entendi. Uhum. Vou assistir mais uma mensagem pra você aí, Rapaz do irmão. céu, hein? Quero ver o que vocês fizeram aí. Essa daí já foi foda? Ela. Olha aí, fica aí. mano. Nossa, que legal. E aí, mano, eu me lembro de muita coisa bacana de quando você era criança, um menino super ativo, super brincalhão. E uma das coisas mais legais que eu pude ter o prazer foi ser tua técnica de handball. E você era marrentinho, hein? Mas você, no fundo, você como um cara muito bacana, inteligente desde cedo, você se submetia. E a gente ganhou campeonatos, né? Fez alguns feitos históricos aqui no Paraná. A gente ganhou aí um campeonato paranaense, colegial, foi muito legal. Você é um cara que inspira muita gente, porque você é um cara que estuda muito, que publica muito e você tem uma coisa muito especial, mano. Você vive o que você fala. Eu já amo muito a Manu, porque vocês dois são isso, vocês são legado da família Prestes e isso me inspira também a continuar forte na educação física, firme. Como a gente diz aqui em Cascavel, você deu um menino bom e o meu desejo, mano, sempre é que você cresça. Cada vez que eu penso em você, eu sinto orgulho de você por todas as coisas que você faz e que você ainda vai fazer.
porque você é um cara que vai muito longe. Cara, você é muito especial pra mim e pra toda a nossa família. E ó, legado Prestes, te amo. Porra, muito obrigado, caramba, que Que coisa linda. legal, cara. Muito louco Eu isso. me emociono aqui, bicho. Imagine você. Cara, não, eu tô aqui, tá queimando aqui as coisas. Ela é o seguinte, cara, eu não sei se eu te falei, ela parou com a educação física totalmente, olha que coisa mais louca. Ela abriu uma loja de roupa, foi fazer outra coisa na vida, parou totalmente. E agora ela voltou para educação Olha física. que bacana. Atender personal, ela tá dando aula de personal pro meu pai, inclusive. Então as coisas se inverteram. Então hoje ela bebe de muita coisa do que eu faço, do conteúdo técnico em si, para ela utilizar no que ela aplica hoje na prática dela. E deve te vir na memória aquela história lá do começo, que você tinha nunca você minha irmã, né? E hoje vocês estão aqui, que legal, né, cara? Lado a lado. Assim, é muito louco, porque, na verdade, talvez o que as pessoas não sabem, se tem uma coisa que eu posso dizer assim, é igual eu estava falando para a Ângela hoje, eu não falo muito isso diretamente para ela, mas eu sinto uma responsabilidade muito grande. Tá. Eu sinto uma responsabilidade. Não é que é aquela pressão que você fala assim, é uma pressão que tá me fazendo mal, mas é um negócio que às vezes faz você até perder o ar, assim, de tanta preocupação que eu tenho em fazer o que é certo para ajudar as pessoas. Entendi. Então isso é uma coisa que eu perco o sono por causa disso. Me incomoda, eu preciso fazer o que é certo. Preciso ajudar as outras pessoas e Esse que é o propósito. é o propósito. Acho que isso eu tirei muito dos meus pais, assim, do jeito deles, de sempre ajudar o próximo e tal. Acho que e é uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Qual o tamanho do Jonathan, então? Só um recadinho da sua mãe. Ixi, Maria, cara. Vocês estão demais. É uma camiseta da Uniguaçu. Eu vi. Nova, bonita. Olá, boa tarde. Primeiramente eu quero Oi, agradecer claro. ao Uniguaçu essa oportunidade e eu sou muito feliz, muito orgulhosa da pessoa maravilhosa que você é. Eu me recordo que você já era forte desde que nasceu. 4 quilos, um menino lindo. É verdade mesmo. E Já você, sofreu, viu? Jonato, recebeu um dom especial de comunicar seus ensinamentos com muita sabedoria. Você tem esse dom, o qual ajuda muitas pessoas a se cuidarem, a cuidarem da sua saúde e com isso são mais felizes. Eu tenho muito orgulho de você, porque você, mesmo sendo um doutor, você é uma pessoa muito humilde. Você trata com igualdade, com respeito, dedicação a todas as pessoas. Você também sempre foi uma pessoa muito acolhedora. Quantos amigos, pessoas você acolheu na sua casa, dando oportunidade deles ter um lugar para fazer seus estudos. Você é uma pessoa também, eu diria, um bom conselheiro. Quantas vezes eu recorri a você para falar, desabafar, pedir orientação. E você sempre tem uma palavra muito sábia, apesar de você não morar tão próximo, mas nós estamos unidos pela oração que constantemente eu faço por você e pela Manu, unidos pelo amor incondicional de mãe, de pai. Parabéns pela sua caminhada, te amamos muito e continue assim, sendo o Jonato Prestes. Rapaz. Um beijo. Ei, Jonathan. Ó, tem umas histórias em cima do que ela falou aí que são muito pesadas, assim, sabe? Eu fui um adolescente terrível. Terrível. Eu fui o pior filho dos 4 na adolescência. Verdade. Tudo que vocês podem imaginar de pior para um filho pode fazer para os pais, eu fiz na minha adolescência. Muita coisa errada, muita madrugada, muita bebedeira, muita coisa assim que eu acho que a minha mãe ela chegou a entrar em descrédito comigo por causa disso, porque vê, a minha mãe casou com 14 anos. Ela só beijou o meu pai, ela não fez tereré com outro, ela só beijou o meu pai. E ela casou com 14 anos porque o meu avô era alcoólatra. E ele chegava em casa e batia em todo mundo, sem aviso prévio, sem ter razão. Quando o meu avô faleceu, a minha avó casou com outro que também era alcoólatra.
Nossa. Então a minha mãe, ela tem um negócio com bebida. Ela não gosta de ver as pessoas bebendo e tal. Então eu acho que eu judiei muito dela na adolescência. E foi uma coisa muito louca, porque depois que passou, que eu cheguei, talvez, no estado atual, realmente é estranho. Eu virei o conselheiro, assim, da família, né? De conversar, de falar de coisas que eu nunca imaginei que a minha mãe ia me pedir conselho, porque eu sempre fui a ovelha negra. Então, depois disso tudo, eu acho que é muito louco ver ela falando isso, né? Porque, claro, ela não ia estragar o negócio aqui falando do que eu fiz na minha adolescência, né? Até porque se você fala disso, é capaz dela chorar. Sim. Ela sofreu muito. Mas é Faz impressionante. parte, né? Não, é impressionante a fala dela, assim. Tem uma outra história que pouca gente sabe, que boa parte de eu ter aceitado migrar para Uniguaçu foi porque a Uniguaçu tem um polo em Cascavel. Ah, que legal isso. E aí eu posso estar mais Tá ali próximo, próximo deles. posso viajar mais vezes. Enquanto às vezes eu passava um ano, às vezes até mais de um ano sem visitá-los, hoje eu estou indo 3, 4, 5 vezes na semana, no ano, né, para visitá-los. Eles também estão podendo vir mais. E uma coisa muito louca, que ela falou desse negócio de aceitar as pessoas, Aham. é porque em 2009, quando eu ainda estava terminando, quando eu já estava no fim do meu doutorado, eu ainda dormia em colchão no chão. Não tinha cama, não. Verdade. O colchão era no chão e era dividido com outra pessoa, outro professor. Que Então a coisa. gente morava num apartamento de 2 quartos e morávamos em 4, cada 2 em um quarto. Tá. Isso eu já tinha 29 anos, Nossa. já estava terminando o doutorado, já dava palestra, já dava curso. Você vê que coisa, É né? uma coisa que eu demorei muito. Quando você foi lá em casa, que você É. viu aquilo lá, aquilo ali era um sonho que eu tinha desde essa época. Mas eu dormi muito no chão, no colchão no chão, sem comprar uma cama, porque eu pensava assim, não, um dia que eu for comprar uma cama, eu vou comprar uma cama. Sim, Vai ser a cama. entendi. Mas eu vou esperar, agora eu não vou comprar não, vou dormir no chão por enquanto. Entendi. Isso foi muito bom, cara. Dormir no chão é muito bom. Porque Faz você ser outra pessoa. Entendi. É aquele lance do desafio também, né? É. Você tá enxergando ele ali, a meta, né? E porque eu imagino, para fazer tudo que você fez, a quantidade de cursos, tá fora do Brasil, isso tudo. Você não veio de família rica, né? Para chegar assim, agora eu vou para gringa estudar, agora eu vou não sei o que lá. Para você se tornar o que você se tornou, dormindo em colchão no chão. Imagino que tem de história aí no bastidor, Não, né? tem bastante. Tem uma coisa muito legal do meu pai. Não sei se eu te falei, mas nenhum dos dois, eles não terminaram o segundo grau. Tá, Meu pai acho que não terminou o primeiro. tá. Então, em tese, eles são pessoas com um nível socioeducacional, né? Baixo, vamos falar a verdade. E eu lembro que eu estava na graduação, na Universidade Estadual, e eu ia para os congressos, às vezes em São Paulo, e eu falava, pô, pai, tô com umas roupas velhas aqui, tá foda e tal, tá roupas feias, as meninas nem olham pra mim e tal. Pô, você queria ter uma camisetinha ali pra sair pra ver se a menina Alguma olhava coisa pelo menos pra acontecia. você, né? Porque, era foda. E meu pai falava assim, ó, eu lembro como se fosse hoje, eu vou te dar 3 cheques, você vai chegar lá e você vai escolher 3 livros quando você for comprar, e você vai dar um cheque para pagar cada livro por mês, que é o que nós temos, que dá para comprar. E ele falava assim, roupa não vai dar, mas os livros você pode chegar lá. Cada congresso que você for, você tem direito a comprar 3 livros. Que loucura. Você escolhe um dos assuntos que você mais precisa, eu vou dar o cheque e você pede pro cara predatar. Um você paga à vista, outro no outro mês e outro no outro mês, que nós não temos dinheiro para comprar os 3 de uma vez só. Loucura, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Como que um cara que não terminou nem o primeiro grau, tem essa visão? Entendeu? Eu fui Sensacional. o primeiro cara da minha família a fazer doutorado. Depois, claro, eu tive várias primas que vieram, são super inteligentes, Sim. fizeram doutorado, tudo, mas eu fui o primeiro cara da minha família a fazer o estrito senso. E se você for pensar, a chance de você desistir seria muito maior, tá? Fala assim, cara, não tenho dinheiro, também não vou ficar nessa aqui, não tenho dinheiro para comprar um livro. Você poderia muito bem ter feito, cara, né, sair fora. Eu fui proprietário de um estúdio de personal, Tá. Juliano, e esse estúdio estava muito bem. Eu já tinha 70 clientes, só de personal. Legal. Então, o que que acontecia? Eu tive que contratar professores para atender no estúdio, porque eu não conseguia mais atender os alunos. Tá. E eu morava com meu pai e com a minha mãe. Roupa lavada, comida na mesa, bonitinho, ganhando super bem, morando em Cascavel. Legal. O que que eu falei? Vou vender tudo e vou embora para ficar pobre de novo. E fui fazer mestrado no interior de São Paulo. E larguei Olha. tudo.
Largou Vendi tudo. tudo e fui embora. De ganhar muito bem, de ter caminha bonitinha, tudo, eu fui. Você sabe que essas escolhas no meio da vida, né, são muito importantes, né? Às Essa vezes, foi. talvez não é só a primeira, né? Não é a primeira decisão, é aquela no meio que você fala assim, ó, tá tudo bem, né? Não, todo mundo deve ter te julgado. Você tá louco, você tá ganhando dinheiro aqui, para que que você vai fazer isso? Todo mundo falou, você tá louco. Porque o mestrado era na Unimap, era pago na época. E eu lembro que para ir conversar com a minha orientadora, eu peguei um busão que demorava 14 horas para chegar em Piracicaba. Ela tinha meia hora para conversar comigo. Eu conversei com ela meia hora e peguei um outro ônibus para voltar Pra 14 voltar. horas. Puxado, hein? Quando eu falo isso, eu falei assim com ela, eu falei, professora, mas eu moro aqui em Cascavel, e tal. Ela falou assim, pois é, esse é o desafio, vamos ver se você vai ter coragem de vir aqui. Porque eu não acredito que você vai querer fazer o mestrado de verdade. A professora Cláudia. E aí eu fui lá. Ela tinha meia hora, eu viajei 14 horas de ida e 14 horas de volta para conversar com ela meia hora. Mas você sabe que sua mãe comentou sobre a sua hospitalidade, né? Assim, e você se tornou, eu acho que isso que você tem, né? Que você manteve, né? Esse caráter, e tal. Eu senti quando eu fui na sua casa. Basicamente, a gente se conheceu quando eu fui na sua casa, Foi né? mesmo. Se conhecendo, ele já sabia que era você, já, sabe, te admirava pra caramba, tava, eu cheguei na sua casa. Eu vi um cara super simples ali, acolhedor, generoso. E, cara, é porque ele deve estar num momento de descontração. No outro dia, eu assisti sua aula, que era para médicos, né, da pós de medicina. Isso. E é uma aula, eu falei assim, cara, eu gosto muito, não me formei em medicina, fiz educação física, jornalismo, mas assim, eu gosto de assistir às aulas que sempre a gente aprende muito. Falei, cara, vai ser difícil aprender alguma coisa aqui, acho que não está no meu nível. Só que você tem uma simplicidade para ensinar, né? O difícil. E, cara, eu entendi tudo naquela aula, tudo. E era o mesmo cara que estava na casa. Era o mesmo cara simplão, só faltava por um rock and roll ali pra gente ouvir, Ia ser né? bom, né? E eu achei muito legal isso que sua mãe fala. Com certeza foi isso que você passou. Que você hoje você tem uma boa casa, tem seu trabalho, sua parceira, tudo, porque você aprendeu isso lá, aprendeu, não? Você teve a sua história, né? Isso faz parte, sem dúvida. Eu sempre penso assim que se você for de verdade, a chance das coisas darem certo na sua vida é maior, porque eu não quero entrar para dar uma aula e interpretar uma pessoa que eu não sou. Perfeito. Eu não quero que você me conheça na minha casa e eu finja que sou seu amigo e depois a gente vai se encontrar em outro lugar e vai ser uma relação fria. Uhum. Eu quero vir aqui no podcast e quero entregar o meu sangue aqui. Legal. Porque o podcast é legal. Porque as pessoas vão assistir, elas querem assistir algo legal, algo que entregue uma mensagem. Eu não posso vir aqui me fingir de super educado. Eu não sou super educado, pelo contrário, eu sou Sim. desse jeito, né? É isso aí. Aliás, sua música preferida é um rockzinho, pá. Com certeza. Com Tem certeza. alguma específica? Assim? Ah, cara, eu gosto muito do Black Sabbath, Paranoid, né? Parabéns. Eu gosto de qualquer música do Black Sabbath, mas eu sou aquele cara que gosta daqueles rock que ninguém gosta. Aqueles rock pesadão. É igualzinho eu. Aquela coisa doida. Quero agora encerrar o último depoimento. Seu pai, que posição que ele joga, hein? Ele meio campo. Então, Meio vamos escutar o meio campo aqui. O nosso, Camisa 10. Você camisa 10. Ah, carinha. Aí. Quantos anos ele tá? Tá com 76. Você tá bem pra caramba. Olá, professor, doutor Jonato Prestes. E convidaram uma pessoa suspeita para falar de você, né? A gente tem uma história muito bonita com você. Queria lembrar você do passado em que você dormia em cima dos livros, né? Tomando café de madrugada. Quantas vezes eu acordei você para você ir dormir na cama, né? Recordando também as nossas dificuldades, você vai se lembrar disso, que a gente foi para Maringá procurando a pensão mais barata para você morar e estudar em Maringá, né? E queria dizer também que eu estou muito orgulhoso do que você vem fazendo, do que você faz, o respeito que você tem pelos seus colegas. Dizer para você que essa parceria que você fez com a Uniguaçu, com o Regis, trouxe assim um motivo maior ainda para mim e sua mãe continuar se exercitando. Então, muito orgulho, muita coisa, muita gratidão de tudo que você fez, que você vai continuar fazendo o resto da tua vida com essa bondade, esse coração grande que você tem. Um abraço do seu pai, um beijo nesse coração. Cara, Jonato, eu vou te falar, meu irmão. Que família, que história que você tem, meu. O meu pai tinha que ser ele para conseguir
me tirar do trilho, né? Porque, cara, é foda. O que acontece é o seguinte, cara. Ali você tem os dois extremos, né? Você tem uma pessoa super explosiva, super elétrica, ligada no 360, que é minha mãe, assim, que me deu uma energia pra conseguir batalhar. E você tem tipo o Buda, igual esse cara aí, entendeu? Que ele pega, só dele começar a falar, você já se acalma. Eu lembro como se fosse hoje, assim, meu pai falava assim, não, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar, peraí. E, cara, essas histórias, elas são muito verdadeiras, assim. Eles foram procurar uma pensão, cara, caralho, era um muquifo, velho. Era muito feia a pensão. Era de um lado de um boteco, numa esquina, puta lugar, um pulgueiro do caralho, velho. Barata, uma desgraça, cara, sabe? Mas foi muito bom, assim, sabe? E, inclusive, quando eu resolvi sair da pensão, eu cheguei a morar numa casa de madeira que a gente morava em 8 pessoas. Isso. Por quê? Porque naquela época eles mandavam R$ 300 por mês pra me manter lá. Então eu fiz uma faculdade que não foi faculdade de boyzinho, eu não ia pra balada na faculdade. Balada era churrasco de universitário, era essas festas de vodka falsificada, esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não lembro de ir numa boate bonita e pagar um ingresso caro, assim, porque realmente não tinha grana, eu não tinha condição. E as pessoas que eu convivia também não eram pessoas que tinham essa condição. Então, pra mim, foi uma puta escola, assim, a questão dos lugares onde eu morei e tal. Eu não falo isso como se eu quisesse contar uma história triste para as pessoas, Sim, sim. se a pessoa vai se emocionar, não tô nem aí. História, né, velho? A verdade é essa, é nua e crua mesmo, não tem... E eu acho que é por isso que hoje eu valorizo tanto as coisas boas, porque eu tive muita vivência do restante, cara. Então você olha para as coisas boas e você dá muito valor. Pô, um Red Bull Diet aqui, cara, aqui no podcast, entendeu? Sabe? É uma coisa que eu falo, pô, olha o ambiente aqui. Quem diria que um cara, um pé rapado lá de Cascavel ia estar aqui num podcast com o Juliano e não sei o quê, entendeu? Recebendo uma homenagem? É isso. Não, cara, quando vocês me falaram que ia fazer o podcast, juro pra você que não me passou pela cabeça que ia rolar essa parada aí. É mais que merecido, você é louco. Não, a gratidão é enorme. Imagina. E eu queria, você tem algum sonho ainda, irmão? Já realizou? Você tem algum que você Cara, nele diariamente? eu acho que a coisa que mais me faz bem hoje é ver pessoas, professores que fizeram mestrado, doutorado, conseguindo se destacar na carreira como eu consegui. Porque o meu plano é para o ano que vem fazer a última grande jornada de cursos e viagens, Tá. que é 2023, e 2024 eu vou reduzir pelo menos 50%, 70%. Tá. Então, quando eu vejo os caras que foram meus alunos de mestrado, doutorado hoje, dando palestras, se destacando, indo bem, sendo professor da Uniguaçu, assim, cara, para mim é o meu maior sonho, né? Porque o quê? O que que eu queria? Eu queria uma casa boa, viver bem, estar numa cidade que eu sou feliz, ter uma família boa. E, por exemplo, esse negócio do meu pai e minha mãe, meu pai por ter sido ex-jogador de futebol, meu pai odiava musculação, meu pai nunca que ele conseguia fazer musculação. E eu sempre cobrava, só que eu cobrava do jeito errado. Aí um dia eu falei assim, peraí, eu vou com vocês hoje. Aí fui lá e fiz um trabalho de mobilidade com os dois, e ele percebeu que quando ele fazia aquilo, ele sentia menos dor na coluna. Ele nunca mais parou de fazer. Coisa. Só que eu demorei quantos anos para perceber que era isso que eu tinha que faz- mostrar entendi. para eles. Eu não tinha que chegar e cobrar, ó, é isso aqui, vocês têm que fazer, ó o jeito que vocês estão, a saúde de vocês está ruim. Não é assim que você fala com os pais. Não Tem um assim que você fala com gatilho ninguém. ali, né? Cara, você tem que achar o gatilho de cada pessoa. Tá. E eu acho que o que mais me deixa feliz é conseguir achar esses gatilhos. Assim, eu até como preparador, dependendo do que acontecer esse ano, dependendo como for a Ângela, as outras coisas, eu também quero diminuir muito. Tá. Eu não quero parar, eu só não quero fazer o tanto que eu faço hoje, Você porque... quer curtir mais sua família? Eu quero passar mais sábados em casa. Esse ano eu não passei nenhum sábado sem ter aula. Você tá brincando. De todos os sábados. Os únicos sábados que eu passei na minha casa foi sábados que eu dei aula durante o dia todo online e depois dessa aula Você eu foi fiquei pra em casa. casa. Entendi. Então o que eu gostaria assim às vezes é ter mais energia para direcionar para a família, porque eu direciono toda a minha energia para as outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, assim, essas pessoas que falaram aí são pessoas que eu tenho que agradecer muito porque elas tiveram paciência e têm até hoje para aguentar o que... A sua história. Mas porque elas sabem que tem
algo muito filosófico por trás. Elas sabem, né? Provavelmente se fosse uma outra esposa, ela ia olhar e falar assim, pô, tu não para em casa, não tem jeito de ficar casado com você. Uma vez eu falei para uma prima minha, assim, ela tava reclamando muito do marido, eu cheguei e falei assim pra ela, você queria o quê? Um vagabundo que ficasse aqui no sofá, pra te dar carinho toda hora? Em casa, mas aí, eu falei, aí você vai ver o que que é. Falei pra ela, você tem que se orgulhar do seu marido, que ele trabalha muito e tal. Uma coisa é o cara trabalhar muito, e outra coisa é ele não te dar nenhuma atenção e nem te dar carinho, são coisas diferentes. Apesar de trabalhar muito, por exemplo, às vezes a galera me manda mensagem no domingo, eu só respondo assim, ó, durante a semana em horário comercial eu te respondo, um abraço. Porque, cara, eu simplesmente tenho momentos ali que eu deixo o celular de lado e não olho mensagem nenhuma só para poder ficar com a família, porque eu acho que aquilo é sagrado. Perfeito. É isso. Que conselho você daria para os profissionais de educação física hoje? Essa história toda. Consegue dar um? Não, eu consigo sim. Eu acho que o que a gente mais precisa na educação física hoje é postura profissional. Pronto. Porque o cara que tem postura profissional, ele vai se preocupar em atender bem. O cara que tem postura profissional, ele vai se preocupar em estudar um pouco mais para dar um melhor atendimento. O cara que tem postura profissional, ele não vai ficar preferenciando mulher versus homem, porque a mulher é mais bonita do que o homem, ele se interessa mais por mulher ou isso ou aquilo. Entendi. Cara, postura profissional. Relatório, assinatura, CREF, bonitinho, aquela coisa bem profissa, igual os médicos fazem. É isso. E o Jonato pelo Jonato? Cara, eu quero continuar me desafiando. Eu tenho um sonho que eu tenho, é fazer musculação até o dia da minha morte. Legal. É um dos maiores sonhos que eu tenho. É assim, ó, pensar que de manhã eu fui pra academia e à noite eu fui pro balá. Tudo na... Cara, eu ficaria muito feliz de com 80 empurrar 400 no leg, assim, ó. Tomara, eu quero muito. Se não aparecer nenhuma doença assim que me debilitar, eu gostaria muito. Cara, eu antes de pedir uma salva de palmas para você com toda a equipe aqui, quero dizer, cara, que eu realmente sou seu fã, de verdade. Eu te conheci, minha mulher tá aqui, que é prova, falei assim, cara, eu conheci um cara que me motivou a ser melhor. Aquela conversa na sua casa, me dá vontade de pegar uns livros assim, deixa eu dar uma estudada aqui, porque me compôs melhor como pessoa e pela sua humildade, eu, de verdade, pouco que a gente se conhece, assim, eu tenho você como, maior carinho, maior admiração. Parabéns pelo ser humano que você é, parabéns pela família, pela sua esposa, pela casa, pelas conquistas, viu, irmão? Uma salva de palmas da produção aí, por favor. Olha, se eu puder, só para terminar, dizer uma coisa assim, eu já dei muita entrevista, muitas pessoas já quiseram que eu falasse da minha história, mas essa é a primeira vez que eu recebo um cuidado e um carinho tão grande, assim, de o pessoal ir atrás da minha família. Uma das meninas que trabalha com você, ela ficava me mandando mensagem, eu falava, puta que pariu, velho, o que ela tá querendo? Ela tava querendo entender para poder fazer isso daqui, entendeu? E eu sou um cara assim que às vezes eu não consigo parar para responder todo mundo, só que eu respondo todo mundo, daí tem horas que eu não consigo responder do jeito que eu gostaria, e é muito legal porque, cara, para mim foi uma homenagem real. Não foi você no teu programa querendo sugar a minha história para passar lá à frente. Foi vocês realmente me trazendo uma coisa que eu ainda não tinha vivenciado. Eu fico muito grato de coração. Muito bom, meu irmão. Valeu. Obrigado, mesmo. De coração mesmo. Agora, só após, então, como é que... Momento Jabá. Momento Jabá. O que você tem para contar? Cara, eu tô como coordenador da Uniguaçu na pós de Fisiologia do Exercício, né? Eu acho que, para mim, a reformulação que nós fizemos, se você for pensar, Juliano, antes, as principais pós-graduações de Educação Física era a Fisiologia do Exercício. Todo mundo que saía da graduação queria ser fisiologista do exercício. Só que eu como fui professor desse processo todo, eu sempre via a pós que ela tinha alguns atrasos, alguns entraves. E hoje, o jeito que a gente reformulou a grade, a forma que a gente entrega o conteúdo, eu acho que ela está muito melhor. Então, se tem uma pós que eu recomendaria, sim, é a pós de Fisiologia do Exercício. E eu sou professor de quase todas as pós que envolvem exercício físico, né? A própria pós que você coordena, a pós de musculação avançada, que eu vou dar aula aqui amanhã, a pós de bodybuilding coach. Cara, qual é a pós-graduação brasileira que tem uma pós de bodybuilding coach? Tá, assim, a Uniguaçu é foda mesmo. Exatamente. É o que eu consigo recomendar hoje. É uma honra tê-la aí na pós de cross-training também, cara. Vamos pra cima. A gente deseja com muito carinho também. Eu tenho aprendido muito com esses caras assim, principalmente com o Jonatão aí e tal. Casa do Atleta Podcast, diretamente dos nossos estúdios aqui da Uniguaçu de São Paulo. Esse
foi Jonato Prestes. Muito obrigado, meu irmão. Solta Obrigado. o Paranoide do Black Sabbath aí pra nós. Porra, isso.